Boa noite, pessoal. Boa noite. Realização de um sonho. Boa noite, estão me ouvindo bem? Boa noite. Estão me ouvindo bem? E aí, estão me ouvindo bem? Tá tudo bem com todo mundo? Como passar o final de semana? Como tá a família? Márcio, beleza? Tamo junto de novo aqui, né, Márcio? Eric, grande Eric. Antônio, grande amigo Antônio. Antônio Andrade, grande Marco. Tamo junto, hein? Carlos, eu conversei hoje com o Carlos, né? Conversei assim, escrevendo. Ele me fez uma pergunta maneira. A gente vai tocar nesse assunto aqui hoje. Eu quero só mostrar para vocês que o nosso sonho ele está muito além do que a gente pensa que já chegou. Muito piloto amigo aí fala assim, não, acho que já consegui. Ainda tem muito além. A vida nos espera muito. Então por isso que eu botei um campeonato para vocês verem a beleza do que vocês ainda têm a chegar lá, né? Beleza, né? Estamos aqui, ó. Beleza. Uma imagem bacana, né? Uma imagem extraordinária. Eu vou dar uma cutucada aqui para poder a gente começar esse encontro, né? Toda segunda-feira. Legal, né? Zé Mário, tá todo mundo aí. Renato. Renato, você quer boa noite, Renato? Tranquilo, boa noite a todo mundo. Queria saber se o áudio tá legal. Meu amigo Miro. Miro tá sempre junto aí com a gente, né?
Miro é extraordinário, voa pra caraca. Jonatas, beleza? Estão me ouvindo bem? Quero só pergunta hoje sobre revisão. E qual foi o propósito disso aí? Esse mês, né, essa entrada de ano, muita gente estava me perguntando, tirando dúvidas, e eu achei conveniente a gente falar de manutenção. Porque, por exemplo, ali vocês acabaram de ver um vídeo do pessoal numa base da nuvem. Claro que todo mundo no campeonato tem equipamentos tops, de primeira, já saindo da fábrica, e mesmo assim, depois há uma movimentação desse produto. Esse produto vai para terceiro, quarto, e ele precisa de uma manutenção. O mais legal que, independente da manutenção, na hora que se faz um teste de um parapente lá na Suíça, ou na Alemanha, ou no sul da França, eles fazem uma carga do produto em termos de resistência. A gente não está nem falando de voo, a gente está falando de conhecimento em termos técnicos de material. E que quando você entrega um parapente, uma selete, um reserva para uma empresa que você quer fazer a revisão, ela vai trabalhar não no voo do parapente, ela vai trabalhar em cima do material, né, do parapente, né? E eu queria, né, que vocês Fabinho, grande amigo, novo e amigo Fabinho aí. Então, alguém perguntou aqui qual do reserva, não entendi qual do reserva, qual o período de manutenção de uma selete, beleza, muito bom. Então, a selete, né, a gente pode começar pela selete, que é a vela, e o reserva, elas são mais detalhadas. A selete, ela na realidade, quando você compra uma selete toda bonitona, ela tem umas fitas que elas se cruzam, né? E ela forma os engates ali do mosquetão, que faz todo o processo. E essas fitas, nenhuma fábrica aqui no Brasil que eu conheço, e nem na Europa, faz teste de carga da fita. Ela é mais uma questão de uma manutenção visual, de costura. E o que se acontece? A gente tem percebido nas seletes que a maioria das seletes em mau estado, ela não vem por causa da fábrica. Ela vem na hora do uso, da hora de colocação do mosquetão, na hora de usar. Às vezes o cara compra uma selete de terceiro e o cara já tirou uma peça, já rasgou, e ele vende para aquele iniciante ou aquele que está começando num processo, e ele acha que ela é daquele jeito. E na hora dele voar, ele fica um pouco desconfigurado, ele fica mal na selete, e aí ele pensa que a selete é ruim. Na realidade, ele teria que pegar essa selete e botar numa empresa que conheça de selete para fazer a manutenção, né? Isso é muito importante para ver as tiras, mas é raro, estou falando de coração, pela quantidade de tiras que tem, é raro de uma selete rebentar e fazer com que o piloto caia, né? Ele pode ficar desconfortável, a vela pode ficar fazendo curvas, ele pode ter todo o processo que você acha, mas ele cair de uma selete só se ele não tiver engatado, ou só se os engates dessa selete tiverem ruins. Mas eu digo para você, esses engates que já estão ruins, que pode dar um problema, ele já, quando você pega ele já tem praticamente um problema, ele já é bem visto.
na hora de engatar na perna ele solta. Tem umas engates que vocês têm ideia, tem muita gente que tem uma fivela junto do regulador do engate. E quando ele coloca esse engate para colocar, ele bota o regulador na frente. E na hora que ele vai engatar, aquele regulador não deixa o pino entrar todo. Então tem duas peças, uma macho, uma fêmea e uma macho. E quando você pega esse macho para engatar aqui, ele normalmente tem um regulador próximo para regular as tiras. E o que a pessoa faz? Ele, na hora de empurrar, ele acaba empurrando um regulador na frente e impede do engate engatar. E quando isso acontece, ele parece que está engatado, mas não está engatado. E ainda bem que tem dois, ainda bem que a Celeste também hoje tem a fita em T, que faz com que mesmo que ele esqueça as pernas, você tenha a segurança, né? A gente tivemos aqui há muito tempo, né, o Ronaldo, amigo nosso, antigão, ele caiu lá de Petrópolis da Celeste. Então, na realidade, o tipo de Celeste dele não tinha o sistema da fita do meio, né? Então, quando ele engatou as pernas, ou não engatou, ele foi decolar. E aí eu digo para você sobre as lives anteriores, sobre preparo físico. Por acaso o Ronaldo, naquela época, ele tinha feito uma operação. Eu conversei com ele pessoalmente. Ele falou que tinha feito uma operação no braço, mas estava tudo bem, mas ele estava sem força aquele braço. E ele foi voar. Porque a gente, quando senta no parapente, é só puxar uma cordinha, mas a gente esquece que nosso preparo físico, ele precisa ser atuante o tempo todo. Primeiro momento, por causa da nossa saúde mesmo, né? A gente precisa estar com um porte, uma resistência, né? Mente sã, corpo sã, uma boa alimentação. E isso vai fazer uma diferença tremenda quando você está lá de cima e tem alguma coisa errada. Desengatado, e aí ele na hora segurou, a gente imagina, porque ele ainda voou um pouco, e aquela segurada ali não foi o suficiente para ele poder ficar de cabeça para baixo. Inclusive o Miro está aqui, deixa eu confirmar. O Miro, ele fez uma filmagem, inclusive eu posso pegar depois essa filmagem, está no YouTube, e o Miro ele explica, e acredito eu que já tem outras filmagens também, mas aí eu me lembrei porque ele está aqui. E essa filmagem, ele bota uma forma de que quando você não engata direito a selete, ou por ela ter um problema, por esquecimento, e você tem uma forma de voltar a engatar a selete, de que é uma forma que não dá para mim fazer aqui, mas se vocês comentarem, eu peço o Miro e boto essa filmagem para vocês terem ideia. Então, a Celete é um produto bem fácil de fazer a revisão, porque ela a gente está falando de uma Celete que está contendo. Se ela estiver rasgada, alguma coisa, a manutenção naturalmente vai ser feita, né? Mas vocês precisam conhecer a Celete. Se ela tem pé de apoio, se ela tem acelerador, se você encosta direto no pé lá, tudo esse processo é importante. Amanhã eu devo falar da Celete, que eu não sei se vocês sabem, mas alguns pilotos do mundo, chegou na certificadora alguns vídeos, e de que os pilotos estavam jogando reserva, né? E essa Celete, na hora que eles jogavam reserva, ela descia de cabeça para baixo. Então, existe algumas Celetes atuais que mesmo você jogando reserva, ele não tem problema de entrar no pé de apoio reserva e você descer de cabeça para baixo. Beleza? Então, para vocês entenderem, a Celete é um equipamento
muito difícil de dar problema e de alguém cair. Ela provavelmente, ela pode ter uma descostura, alguns detalhes, mas ela não faz a pessoa, ninguém cair da selete. Mas é bom, quando há essa descostura pelo formato da homologação, é mau uso de colocação. A pessoa monta a selete errada. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta em relação a selete. Beleza, Antônio? Então vamos lá. A selete. Agora, o reserva, né? Que é um ponto importante. O reserva, ele tem uma coisa legal, que é o Brider. O Brider, que é a parte, geralmente esse Brider ele aguenta 1.700 quilos de resistência, né? E na hora que você joga um reserva, mesmo em giro, e que um piloto nosso que tenha 100 quilos e mais o equipamento que voa de motor, ele acaba, vamos fazer assim, Aline, veja aí, ele acaba, como é que eu falo, num giro, tendo 3 vezes mais a resistência do corpo. Então vamos supor que um piloto nosso aqui, ele tenha com o equipamento tudo 200 quilos. Quando ele girar, quando ele entrar em giro e jogar a reserva, ele vai para uns 600 quilos, né? Vamos supor, botando aqui no máximo. Então uma carga de uma fita, de um reserva, ela dá uma faixa mínima de 1.700 quilos. E aí tem a parte da costura. Então uma costura, ela é feita uma costura, né? Para ter uma resistência, porque a fita está 1.700, mas essa costura, ela é a parte mais frágil. Então, mesmo que você pegue direto da fábrica, fique com esse produto, você precisa verificar se essas costuras, elas estão com uma resistência ainda, que é um teste de carga que é feito, para ver se ela está com a costura própria, para ter essa resistência na hora de jogar o reserva. E depois vem a parte das linhas, né? Cada linha, no mínimo, para você ter ideia, ela tem uma faixa de 100 quilos para cada linha. Então essa linha, ela tem uma resistência de 100 quilos, mas as pontas dela, né, como um parapente aqui, ó, deixa eu desmontar aqui para mostrar. Você pode pegar uma linha dessa que tem 140 quilos, mas o que é mais frágil é essa parte da costura. Então essa parte de costura a gente precisa fazer uma verificação e precisa fazer uma carga aqui para ver se essa linha do reserva ele tem uma resistência. E também tem que fazer um teste de carga do própria linha, junto com a costura, né? Depois dessa linha, a gente chega no reserva. Então, cada linha dessa o mínimo é 100 quilos. Então, hoje existe reserva de 14 linhas, não estou falando de carga, estou falando de linhas. 14 linhas, 16 linhas. Então, vamos botar uma reserva de 14 linhas a 100 quilos, naturalmente ele vai aguentar 1.400 quilos. Então, como eu falei para você, o tirante ele vai aguentar 1.700, o mínimo, mais as linhas, então está na faixa. Mesmo que se o cara entre em giro, ele fica de 10 a 20% da carga geral. Então, mesmo que você jogue um reserva e tenha uma linha dessa e rebente, isso já foi feito lá, teste na certificadora, o reserva ele continua com a resistência mínima,
porque arrebentou uma linha, e ele desce numa taxa mais agressiva, mas nem tanto. Não sei se uma das células vai ficar aberta e ela vai continuar. Então, o reserva, ele é um sistema, né, que também é muito difícil dar problema, desde que o cara faça manutenção de quê? Da dobragem. O problema do reserva, numa manutenção, ou de um problema de um piloto, não é nem o reserva em si, é mais a questão da manutenção dessa dobragem. E a vida útil do tecido, de todo esse material, ele também vai depender dessa revisão. Muita gente me pergunta qual o tempo útil de um reserva. Mas antes de eu falar o tempo útil do reserva, eu vou falar do tecido do reserva, né, que a gente chegou. No tecido do reserva, eu não sei se vocês repararam, ele é feito do mesmo tecido do parapente. A única questão não é colocado silicone, não é feito nenhuma passagem de elemento ali. Atualmente a Apico, ela tem até feito algumas reservas com tecido de parapente, mas antigamente, no passado, andaram fazendo tecido do reserva de parapente, mas usaram a mesma área, o mesmo reserva que era feito de tecido que era poroso, colocaram de tecido de parapente. E o que aconteceu? Quando o cara jogava reserva, em vez dele descer, ele voava. E aí não foi bom o negócio, porque o cara não descia, era sugado, era para isso, outro. E aí, o que a Apico fez? Ela, atualmente, para diminuir peso, ela fez o mesmo reserva de tecido de parapente, mas uma área menor, para nos cálculos lá dele, mesmo sendo não tendo porosidade, mas ele está descendo, porque a área ficou menor. Então ficou um reserva pequeno, as cargas boas, e ele é um reserva. Eu até tenho um guardado da Apico, desse estilo, que vale a pena comprar. E o tecido, o tecido do reserva, ele é feito de ripstop. O que quer dizer? Ele é formado de quadrados, né, se vocês repararem. O que são esses quadrados? Esses quadrados é como alguém aqui, se já virou uma laje, ou já viu um vídeo, antes de virar uma laje, a gente faz o que? Bota as ferragens. E esse ripstop, ele é como fosse aqueles vergalhões. Por exemplo, você tem laje que racha, mas caso do vergalhão ele não cai, o próprio arame sai. Então já foram feitos testes, e você pegar um estilete e dar um rasgo no reserva, você pode ser lançado que o impacto naqueles quadrados ele para, ele tem uma carga própria para segurar, e o impacto ele pode até arrebentar alguns fios, mas ele não sai quebrando até o final. Então, na minha opinião, deixa eu colocar aqui, na minha opinião, é um sistema muito eficiente, né? Muito eficiente, porque se você der mole, se você der um rasgo, se você tem uma linha puída, mas onde vai constatar esse processo? Na manutenção. Então, a manutenção, ela é primordial para a vida útil do seu produto. Por exemplo, o tecido, as linhas e o tirante, o que poderiam fazer o envelhecimento desse produto? Quem poderia, quem sabe, e escreve aqui para mim, quem poderia fazer com que um reserva
com tanta confiança, cargas altas, tecido de ripstop, costuras de alta tensão com linhas de nylon. O que poderia fazer com que esse reserva ele rasgasse, rebentasse, não tivesse uma vida? Poderia me falar aí? Fala, César, beleza? Vamos lá? Escreve aqui para mim. Fala, Antônio. Antônio sabe. O que poderia fazer com que o nosso reserva ele desmerecesse a qualificação dele, de não poder usar, de ser incapaz de ajudar no processo que ele... Eu não sei se minha internet está lenta, vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá? Fala, Felicinho, beleza? Fala aí para mim, Felicinho. Renato, Antônio, o que poderia fazer com que esse reserva... Grande César, Buenos. O que poderia fazer com que esse reserva fizesse com que ele diminuísse a vida útil, né? Vamos lá? Tecido que tiver sem porosidade deve ser F11. Eu estou perguntando assim. Então, o Rafael falou dobragem, dobragem ineficiente, direita, sol. Vamos lá, pessoal? Eu também ia pedir para vocês, se vocês pudessem compartilhar essa nossa... Fala. Grande, Rayane. Bota o dedo assim, Rayane. É isso aí. Umidade. Sabão. Não, umidade. O que quer dizer isso? A umidade, ela é o fator de fazer com que o nosso tecido ele desmereça. Mas como essa umidade faz isso? Vou explicar agora para você. Quando você tem um reserva e faz a dobragem, a fábrica fez o produto e dobrou, por exemplo, hoje chegou, acho que foi até o Felicinho, ele me mandou um reserva, ele não foi usado, mas na parte de cima do reserva, duas linhas do ápice, eles estavam sem ser colocada junto com a linha maior. E se a pessoa, claro que o piloto me mandou, preocupado, a gente vai fazer o serviço, mas se ele jogasse aquele reserva, ele iria abrir normalmente, se a dobragem tivesse a tempo, se a revisão tivesse feito, e ele ia abrir normalmente, talvez ele nem percebesse, ia cair numa boa. Mas como isso acontece com umidade? É justamente o que a gente está aqui falando de revisão. Alguém botou o sol, né? O sol realmente ele faz com que a resistência diminui, mas não tanto como a umidade. A umidade, ela faz o tecido apodrecer, cara. Como assim? Quando a fábrica, né, faz o reserva, e ela diz assim para você, 6 meses a 1 ano, e você deixa ele dentro da selete. E o que acontece quando a gente voa? A gente vai para a base da nuvem, a gente vai para uma parte de litoral, onde tem umidade, a gente vai de novo para a base da nuvem, às vezes a semana toda, o mês todo, fica sem voo. E a gente guarda o nosso equipamento na mochila e geralmente a gente bota num canto. E aquele canto, quando você vai na base da nuvem, todo o processo de umidade bate no parapente, na selete,
e ela entra ali por dentro e vai lá no reserva. E o reserva fica com umidade. Quando você pousa e vai abrir o parapente para dobrar, o que foi? Quando você pousa e dobra o reserva, eles estão ali meio no sol e eles vão evaporando aquela umidade lá de cima. Mas dentro da selete, ela tem dificuldade de secar. E aí todo dia você vai lá em cima, voa ou deixa guardado. A própria umidade da casa, um dia de chuva, tem umidade. E ela entra lá. E se você não expor esse reserva de vez em quando para o sol, para ter essa evaporação, para fazer a dobragem, ela vai apodrecendo. E aí você leva 2 anos e ela fez assim, vamos botar em percentual, ela se acabou 5%. Aí você demora mais 2 anos, ela deu mais 5%. Mas se você fizer toda essa revisão de 6 meses, aproveitar a pergunta aqui, quanto tempo dura um reserva? Um exemplo. A fábrica de tecido de linha me fala que essa linha ela vai durar 10 anos. Um exemplo. Se você for no supermercado e for numa prateleira, você vai pegar um produto que está dizendo assim, aquele produto ele vai ter durabilidade de 2 ou 3 anos e vai dizer a data. Agora preste atenção, você compra um remédio, você compra um produto e dependendo de onde você guarda esse produto, esse remédio, esse laticínio, qualquer produto, eles botam uma margem que entende que a pessoa vai fazer ele de mau uso. Mas isso não quer dizer que no dia seguinte da data o produto não vale mais. O que vai dizer é que eles botam a data de uma margem para o quê? Para você ter essa visão. Mas se você pega esse produto e mantém ele, remédio, de laboratório, guardado, numa temperatura, o laticínio numa temperatura, ele vai ter durabilidade muito maior. Então o reserva vai ser a mesma coisa. Se você colocou lá dentro e você deixa aquela umidade e não faz manutenção, então, quando der 10 anos, dependendo do seu uso, dependendo da sua manutenção, esse reserva tem uma durabilidade. E como é maior, né? E como você consegue saber se ele é ainda capaz de ser útil para você ou para um amigo? É a revisão. A revisão não é uma dobragem. Dobragem você tem que fazer nos períodos de 6 a 1 ano. Então você vai ter uma vida mais longa. Um exemplo, você pega um carro e o fabricante fala assim, você tem que colocar óleo ou combustível aditivado, óleo não sei o que, e você não usa aqueles. Com certeza a vida útil daquele motor, daquele carro vai diminuir. Mas se você for rigorosamente dentro dos padrões, ele geralmente tem uma vida maior. E aí no reserva o que a gente faz? A gente faz os testes de carga nas tiras, nas linhas e no tecido. Isso, faz os testes de carga dentro da empresa e ali sim, ele pode até, de repente, ter mais de 10 anos e passar no teste. A demora, por exemplo, de uma abertura de uma reserva, ele depende muito dessa manutenção. Deixa eu ver aqui. Grande Orlando,
João Piva, beleza, João? Então vamos lá. Deram para entender que a umidade ela é um produto muito ruim para o reserva. O sol também, mas o nosso reserva ele não fica tão exposto igual o parapente no sol. Então, na realidade, a umidade ele acaba nos destruindo. Então, vocês precisam, antes de comprar um reserva, usado. Presta atenção, vocês têm 25 pessoas aqui. Todo mundo tem reserva? Me fala aí. Me fala aí para mim. Anderson Lima, beleza? Me fala se todo mundo tem reserva. Aqui nos 28. Márcio, beleza? Todo mundo tem reserva? Menos aluno iniciante aí não deve ter, não. Mas eu quero saber de vocês, escrevam aqui. Não tenho. Alemão, meu Deus do céu. Não tenho. A Raiane é novata. Comprei um zero com você, beleza. Tenho 2, isso aí. Ulisses tem, não tenho, não, mestre, beleza. Pô, não pode dar esses mole. Mas vamos lá, eu não tenho. Nossa, tem muita gente que não tem. Mas vamos lá, você que não tem um reserva, você vai querer comprar um reserva, né? Ou vou comprar um reserva. Agora eu digo para você, se você não tem reserva e você compra um reserva e faz a manutenção, por que você venderia o reserva? Presta atenção, por que eu vou vender o reserva? É porque uma pessoa vende um reserva. Me pergunta, me responda aí. Alguém sabe? Ricardo, beleza? Por que alguém que tem um reserva vende um reserva para comprar outro? Né? Porque ele não vai vender, ele vai vender para comprar outro. Só tem 2 coisas que eu percebi porque alguém joga um reserva, vende um reserva. Primeiro, está chegando a data, né? Talvez ele não tenha feito manutenção. Está chegando a data de 10 anos, né? Que alguém comentou para ele, 10 anos é a data de um reserva. Então chega nessa data, eles só querem acelerar para vender. Essa é a primeira forma. Aí você vai e compra um reserva de 10 anos e não faz uma manutenção, não faz uma revisão, não faz nada. Outra maneira de que alguém vende o reserva, geralmente é alguém que joga o reserva, arboriza, jogou reserva e cai em árvore, cai em mata, e ele vê o impacto que ele teve, ele quer logo vender para comprar outro. A outra forma jogou a reserva e caiu em água salgada. Conseguiu sair lá, jogou a reserva. Então, quando você vai comprar um reserva, cara, com certeza, o cara pode estar cheio de historinha para vender o seu reserva. Você pode até comprar. Ah, não, é porque eu tô... Sei lá a história que o cara vai contar. Mas o que você tem que fazer? Cara, o cara está vendendo reserva para comprar outro. Ah, não, ele pode dizer assim também. Não, eu estou leve no reserva, eu estou pesado no reserva. Cara, qualquer que seja a história que você vai comprar um reserva de segunda mão, o que você tem que fazer? Pegar esse bendito reserva que é a sua salvação, que é a última chance de você, para você. Você pega ele e faz uma revisão. Qual a frequência recomendada da revisão? Então, já falei aqui antes. A recomendação é de 6 meses a 1 ano para você fazer uma revisão. Não, mas pelo menos uma dobragem. Eu aconselho pelo menos uns 3 anos. Uns 3 anos, no mínimo, para fazer uma revisão. Mas, cara, é a sua última chance. Então eu aconselho que você faça uma revisão e
uma revisão e a dobragem. Eu não sei se vocês sabem, mas eu lá na Suíça, eu acabei aprendendo uma dobragem que é diferente do geral, que foi um alemão de uma empresa muito forte na Alemanha, eles estudam mesmo, e eu coloco no meu de reserva. Ele só me pediu, quando eu falei que ia fazer isso, ele só pediu para mim não filmar e botar exposto, mas que eu poderia fazer. Eu até filmei, ele deixou, eu pedi mesmo, e foi super legal. Então, essa semana, a Ônica tem uma campanha. Todo ano a gente tem uma campanha de reserva, de vela. Então a gente está fazendo uma campanha para ajudar. Então, hoje uma dobragem de reserva na Ônica é R$70 e a revisão é o mesmo preço. E a gente está fazendo essa semana, mesmo que o cara bote no correio, ó, botei no correio, vai demorar a chegar. Mas ele manda o número, como hoje teve vários números de envio, dizendo que está mandando. Então, mesmo que o correio demore, está dentro. Então, qual é? Para facilitar correio, isso, aquilo, a gente fez por R$50 a revisão e essa dobragem que eu trouxe, já tem acho que uns 7 anos, 8 anos, dessa dobragem que tem salvado muita gente, que abre muito rápido de 3 segundos, que o grande alemão lá, graças a Deus, a gente tem essas pessoas que procuram, eles pensam nas outras pessoas, eles fazem um processo de pensamento, pensando em ajudar as pessoas. Então, eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então, Anderson, eu já falei, eu gostaria que vocês compartilhassem para essas informações chegarem mais gente. Então, a gente também está numa campanha da vela, que não vai dar tempo, como essa semana é só falar de revisão, a gente vai falar de vela, que vela é muito extenso mesmo. Mas eu precisei começar com a Celeste, com reserva, e aí amanhã a gente vai continuar essa semana falando, nem que fosse meia hora, para a gente complementar, senão vocês vão ficar com a metade de conhecimento. Uma outra coisa assim, interessante que a gente está fazendo lá, que por exemplo, a gente está tendo muito equipamento para revisão, que o Brasil, não sei se vocês sabem, a gente tem materiais importados e nacionais. Tanto o material importado como nacionais, eles subiram de preço, né, por causa do corona, muitas coisas aí fizeram com que o nosso material subisse. E a procura dos usados está grande. Mas não adianta você comprar essas reservas usadas, essa vela usada, sem antes pedir para alguém fazer uma manutenção. E que a gente tem percebido que o cara não manda a revisão por causa da distância para aquela empresa. Então eu estou convidando aqui, vocês vão falar, a gente está querendo fazer 20 franquias pelo Brasil. O que quer dizer? Em ponto estratégico para ajudar, para o cara não ter que mandar, por exemplo, tem manutenção em São Paulo, aí o cara está lá no Ceará. E aí ele tem que botar no correio para cá e depois voltar. A vela, Celeste. Então a gente está querendo convidar alguns pilotos que têm interesse em ter uma franquia de manutenção e ele vai estar comigo. O que eu vou fazer? A gente vai ensinar todo o processo de como ele tem que ser praticamente eu na hora de uma manutenção, na hora de um conhecimento, e também ele vai fazer parte da equipe que vai lá do sul da França para poder estudar mais ainda o processo. Então a gente vai voltar aqui para ajudar a galera para poder ficar bem, né? Ter a manutenção, fazer a reserva. E a gente fez nesse momento, essa semana, de R$350 a revisão de um parapente. Ele está 250 para pelo menos ajudar sempre para transporte. É o que a gente pode fazer para ajudar, porque tem muita gente que me liga e realmente eu sei que teve dificuldade de comprar um parapente, eu sei que teve uma dificuldade de fazer esse processo de manutenção, mas é a vida da gente, pessoal.
a gente precisa de fazer essas divisões, beleza? Então, deixa eu ver o tempo aqui. Ainda falta um pouquinho. Então, quem tiver interessado em fazer, depois me dá um toque. Mas caiu no mar, né, Fabiano? Para mim, caiu no mar, Fabiano. Qualquer, tanto parapente como a Celeste, tudo. Em pouco tempo esse material vai estar podre. O sal, mesmo levando para a cachoeira, mesmo levando para isso, a condição desse material é de degradação mais rápido. O sal vai acabar muito rápido. Deixa eu perguntar aqui. Montar beleza, a gente precisa de longe, Macone. Então, esse conhecimento vocês precisam saber para poder, por exemplo, a dobragem do reserva. Eu não sei como faria para poder ensinar vocês a dobrar o reserva, né? Se as pessoas às vezes não têm confiança em si, beleza? Acho que isso é um pouco fora do aí, mas a gente está junto. Mas de qualquer maneira, acho que o Face consegue gravar. E aí vocês pegam as partes. Eu só vou pedir, né, uma ajuda aí para vocês compartilharem essa live, para a gente poder ter um processo maneiro. Então vamos combinar o seguinte. Quem puder, claro, isso vai ficar gravado a hora que vocês quiserem assistir. Amanhã eu devo iniciar o processo de falar de parapente, do processo de manutenção do parapente. A gente vai falar principalmente da carga, né, do tirante, de costura, de tecido, qual o tempo, como é, como não é. E vocês vão ficar impressionados como é assim o nosso equipamento, como foi inteligente as pessoas que fizeram com que a gente tivesse esse bem precioso que faz a gente para a base da nuvem. Antes de finalizar, eu vi aqui que tem o Dário, o grande Dário. Eu vou pedir só por favor o seguinte. A única coisa que eu peço em troca por esse conhecimento, não sei se foi útil ou não, mas é assim, todos de vocês aí têm uma esposa e uma namorada, e tem filhos. A única coisa que eu peço para vocês é um feedback. Sentar com ela e fazer um feedback, fazer um elogio. Cara, olha só, às vezes está chateado, às vezes isso, às vezes aquilo. Cara, mas o homem sábio, sabe? Ele engole qualquer coisa, porque a gente para isso, cara. Deus fez a gente com essa fortaleza. Para quê? Para engolir tudo o sapo que tem e ir lá dar um beijo na esposa, fala que te ama. Pai, eu te amo. Filho, eu te amo demais. Aqui a gente está com a resistência, meus filhos estão crescendo, estão com a resistência de fazer o eu sou. Aquele eu sou próspero, eu sou resiliente, que é bacana, mas no início hoje foi meio conturbado, mas depois eles começaram a gostar. Eu também tenho um hábito de chegar em casa e eles pararem tudo que está fazendo para me receber. E o mais gratificante que a gente cobra no início, né, deles ir, pô pai, é chato, mas daqui a pouco a gente para o carro aqui, vai todo mundo correndo lá e me abraça, tem um beijo, é muito bom. Então vira um hábito. Se lembra? O instrutor ensina a botar o ar na mão, puxar, soltar o ar. E isso vira automático para a gente nem se lembra, a gente pega o ar, já solta o ar sem ter noção do momento do ar. Então é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês já fiquem no
Tchau, pessoal. Boa noite. Estou tentando botar um vídeo aqui. Ah, entrou no YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.